Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun e também a Sultan estão esperando pelo Salim para começar ali vender suas coisas, só que elas nem imaginam que será nesse capítulo que todas duas aí vão ser desmascaradas, porque nesse capítulo é que a Auliá vai revelar tudo, tanto a Barra e também ao Atés, que a Nuran é filha deles dois. Só que enquanto isso não acontece, é por enquanto aí que o Salim ele chega com as mercadorias, a Efsun ela se levanta revoltada perguntando onde raios ele estava, porque todo mundo ali já estão vendendo as coisas dele, só eles três ali que não venderam nada ainda. Ele também fica revoltado e diz a ela que não é tão fácil ficar andando por ali com aquelas bolsas e que de fato ela deveria agradecer. A Sultan diz que eles parem de brigar ali e que tirem logo tudo daquela sacola. A Efsun começa a dizer que os pagamentos será com cartão de crédito, mas que isso não importa, e o Salim logo depois diz que tudo que tinha lá ele trouxe, que inclusive todas aquelas roupas já estão com as etiquetas, só que é nesse exato momento quando a Efsun ela olha uma daquelas etiquetas e percebe que o nome de fato está errado e começa a questionar o Salim. A Efsun olha revoltada para aquela etiqueta, olha para o Salim, pergunta ele que raios é aquilo ali e ele pergunta a ela o que foi que aconteceu. O Salim ele continua muito perdido ali e a Efsun continua dizendo para ele que ele quer ser sócio daquela boutique ali, mas que na realidade não sabe escrever nem o nome, e a Sultan por sua vez ela só faz sorrir. A Sultan logo depois diz que ela tem que reconhecer que essas etiquetas são muito criativas e também divertidas. O Salim logo depois ele pega uma daquelas etiquetas e diz que na realidade ele não viu diferença ali, mas que eles imprimiram daquela forma, mas ele não conseguiu notar isso. Ele logo depois se revolta com ela e diz que ela utilize aquilo ali para vender, e ela diz que sim, que vai utilizar, e que se não for pela aquela marca ali, pela aquela etiqueta, vai vender pela sua inteligência, e que também ela vai aproveitar para usar a sua doce e linda voz para poder vender aquelas roupas. Só como eu disse a vocês no início desse vídeo aqui, que vai ser nesse capítulo aqui, onde a Efsun, todos eles ali vão ser desmascarados, porque a Auliá revoltada, ela vai contar toda a verdade ao Atés e também a Barra. Nesse momento é quando o Atés e a Barra chegam na mansão e eles começam a bater na porta, e quem atende é a Beza, fica com um sorrisão na cara, dizendo que foi muito bom que eles chegaram, que sejam muitos bem-vindos, e ele, o Atés, fala que a Auliá ligou para eles e pediu que eles viessem, e a Beza responde que sim, que já está sabendo e que por favor eles já podem entrar, que ela está esperando. A Auliá vem ao encontro deles dois e diz que fica muito alegre por eles terem vindo e que agradece por isso. A Barra fica um pouco assustada o tempo todinho olhando para a Auliá, e o Atés diz a ela que ela então diga o que é que ela quer com eles ali. A Auliá responde a ele que ele tem um pouco mais de paciência e que não precisa nem se preocupar, porque ela vai responder tudo para ele. Ela em seguida olha para a Beza e diz que quer que ela traga agora mesmo tudo que ela lhe pediu. A Beza balança a cabeça insinuando que sim, e a Auliá diz que também, por favor, não quer que ninguém incomode eles. A Beza sai para pegar e diz a ela que tudo bem, não se preocupe, que seja como ela ordenou. A Auliá, ficando sozinha ali com a Atés e a Barra, diz que agora a gente vai ter que ir até o quarto da Nuran. E não se esqueça não, para vocês não ficarem perdidos aí, porque a Nuran é justamente a filha da Barra com o Atés, mas eles não sabem disso, porque como eu disse lá atrás, a Efsun e a Sultan inventaram essa conversa que a filha deles dois ali tinha nascido morta, mas acabou roubando a filha deles dois, e que inclusive logo depois foi aí justamente que ela colocou o nome da filha da Barra e do Atés de Nuran em uma homenagem à sua mãe, e agora que o Atés e a Barra vão descobrir tudo. Logo depois que a Auliá disse que agora a gente vai ter que ir lá no quarto da Nuran, o Atés diz a ela que porque a gente vai ter que ir lá no quarto da Nuran, e a Barra fala que eles podem conversar ali mesmo, ali na sala, sem ter que ir lá no quarto dela. A Auliá diz a ela que por favor, que apenas façam o que ela está dizendo, e que vai garantir que vai dizer a eles agora toda a verdade. Ela continua dizendo que vai dizer cada mentira, tudo ali que a Efsun e a sua tia fizeram eles passar, cada engano que eles dois ali passaram. Eles continuam ali sem entender nada, e a Auliá continua dizendo que por favor, que agora eles acompanhem ela. Agora já no quarto da menina, é nesse momento que a Auliá fica ali travada olhando para
eles dois, e a Baha e o Atés fica sem saber o porquê que ela tá calada, então ela questiona a Auliá, e agora o que é que você vai dizer pra gente? A Auliá então olha pra foto da Nuran que está ali em cima do birozinho e depois olha pra Baha e diz pra ela que sabe que ela vem sofrendo muito por injustiça, igualmente a ela, a Auliá. Eles dois continuam em silêncio e a Auliá diz, mas a gente sabe que para todo sofrimento um dia ele chega ao fim. Ela depois olha pro Atés e diz, e você, Atés, sei que também vem sofrendo muito por culpa dos Atarrães. Ele fica calado e ela continua dizendo que apesar deles ter ali machucado ele bastante, ele continua ali oferecendo sempre o seu apoio. Ela continua dizendo que ao ver tudo isso percebe que ele é um homem ali extraordinário e com tudo isso quer corresponder tudo isso para ele. Eles dois continuam em silêncio e a Auliá continua falando que o desejo dela, tudo o que ela quer é que eles dois continuem felizes, mas agora para sempre. Ela depois olha para Baha e diz que tanto ela quanto a Atés são ótimas pessoas e por conta disso ela vai revelar toda a verdade. Auliá continua falando que sente ali que está em dívida com eles dois e que o intuito dela querer revelar tudo isso é porque também ela está vendo que há uma injustiça muito grande e ela está muito cansada de todo esse engano. Ela continua dizendo que está ali no seu limite, já chegou no seu limite total e que acredita que só vai ficar tranquila quando ela revelar para eles dois ali toda a verdade. A Baha olha para o Atés olha para a Baha, eles ficam até um pouco ali sem entender e a Auliá continua dizendo que vai confessar exatamente agora tudo o que aconteceu. A Bésia nesse exato momento chega e diz a Auliá, senhora, agora eu trouxe aqui tudo o que a senhora pediu, e a Auliá agradece a ela e diz a ela que agora ela pode se retirar. Auliá depois fica novamente ali em silêncio, calada ali, travada, olhando para eles dois, e o Atés falta paciência e diz a ela que por favor, que ela diga logo o que ela tem para dizer a eles dois. A Auliá fica um tempão ali, toda hora enrolando eles dois, mas ela vai sim confessar de fato a verdade, mas antes diz para eles dois que quer confessar algo também para eles, que sempre ela vai apoiar eles dois, independente da decisão que eles tomem logo depois de tudo que ela disser o que está acontecendo, e que isso vai ser incondicionalmente, ela vai estar ali para apoiá-los. Ela olha para Baha e para o Atés e diz que ela sabe muito bem que eles tinham ali as suas indiferenças, mas que agora ela está ao lado deles dois e que ela não vai descansar até que a justiça seja feita por tudo o que aconteceu com eles dois. A Auliá diz a Baha que sabe muito bem que ela passou por uma pior experiência que uma mulher aguentaria logo depois que ela perdeu seu bebê. Ela continua dizendo a Baha que não há dor pior de que perder um filho ali que a gente tanto deseja. A Baha ela começa a chorar, a Auliá também, mas a Baha questiona ela o que é que essa conversa que ela tá tendo ali tem a ver com tudo isso. O Atés vê a Baha ali muito aflita e pede a Auliá que por favor que ela diga logo o que é que está acontecendo e se por acaso ela não tá vendo o quão aflita está ficando a Baha. A Auliá então vai lá no armário, pega uma blusinha e vem, que é justamente a blusinha da Nuran, e ela sente ali o cheiro e diz a Baha que uma mãe, quando ela sente ali o cheiro de sua filha, automaticamente ela se lembra dela e reconhece, e é justamente por isso que toda mãe, quando sente o cheiro pela primeira vez de sua filha, ela leva para o resto da vida, independente da distância que esteja. A Baha ela fica sem entender nada, o Atés também, mas estão começando a se emocionar, e a Auliá continua dizendo: Baha, isto aqui é da Nuran. Ela entrega a blusinha a Baha e diz para ela que aí tem o aroma da Nuran, e diz que sim, pode garantir que esse é o aroma da Nuran, e pede ela que por favor que queria que ela sentisse esse cheiro. A Baha se emociona, a gente não sabe se para bom, se para ruim, e ela, a Auliá, continua dizendo que ande por favor que ela sinta esse cheiro. O Atés ele então toma ali a atitude, pega aquela blusinha e diz: espere um pouco, e pergunta a Auliá o que é que ela está pretendendo fazer com tudo isso. Auliá fica calada e ele continua dizendo, perguntando na realidade o que é que ela está planejando, e que por Alá ela responda a eles. A Auliá então vai naquela parte que a Bésia trouxe agora há pouco, pega umas fotos e pede a Baha que olhe, apenas ela olhe. A primeira foto, quando ela pega, é justamente a Efsun que está segurando o filho da Baha, e diz para que ela olhe e perceba que ela é idêntica a ela, a Baha. Depois ela mostra a foto da Nuran e diz: olhe só, Baha, ela é uma princesa e idêntica a você.
A Barra, ela fica muito, mas muito emocionada mesmo, chorando bastante, e a Auliar continua dizendo que quer que ela olhe para ela bem direitinho. A Barra fica justamente fazendo isso, não tira os olhos da menina, e a Auliar continua falando: veja que lindo sorriso ela tem e é muito linda ela, né? A Barra continua olhando e a Auliar diz: Barra, olhe bem direitinho, porque a Nuran sorri igualzinho a ela. Depois ela entrega a foto ao Atés e diz que por favor quer que ele olhe para Nuran e depois olhe para Barra, olhe para todas as duas. O Atés faz justamente o que ela está dizendo e a Auliar continua falando: veja que essa menina é idêntica a Barra, e diz a Barra: veja, Barra, que ela é idêntica a você, e pergunta a ela se ela ainda está com alguma dúvida. Barra fica ali de boca aberta sem entender nada, mas a Auliar continua dizendo se ela está seguindo ali e sem entender nada. Então é justamente nesse exato momento, quando você vê essa cena, eu garanto a você que você vai arrepiar os cabelos até da orelha, porque é nesse momento quando a Auliar olha para Barra e diz a ela: por favor, Barra, eu quero que você entenda que a Nuran, ela é sua filha. Eles ficam ali chocados logo depois de escutar toda a revelação da Auliar, e a Auliar continua dizendo que vocês dois são os pais da Nuran. Como eu disse a vocês, a gente não consegue entender se a Barra ela fica feliz ou revoltada, ou um temperamento dos dois aí, porque de um lado ela fica muito feliz ao descobrir que sua filha está ali, e também do outro lado fica revoltada ao perceber que mais uma vez a Efsun juntamente com a Sultan lhe enganaram e diz que não, que isso não é possível. A Auliar se aproxima deles dois, chama pela Barra, chama pelo Atés e diz que eles fiquem felizes porque a filha deles dois está com vida. Eles dois ficam muito emocionados e ela continua dizendo que fiquem felizes porque a filha deles dois nunca morreu, sua filha está viva e sua filha está aqui. E nesse momento é quando a Auliar ela começa a revelar que a Efsun roubou a filha deles dois quando ela nasceu e registrou como filha dela com o nome de Nuran. Eles dois começam a se revoltar e feliz ao mesmo tempo, e a Auliar continua dizendo que a filha deles nunca morreu e que ela sempre esteve ali mais perto do que eles pensavam. Logo depois, a Barra, muito emocionada, chama pelo Atés e diz que não está conseguindo acreditar que a filha deles dois ali está viva, e ele diz que assim é, e ela continua dizendo que em todo esse tempo ali ela sempre esteve ali com todos eles. Ela continua dizendo que a Nuran está ali, ela vai se chamar Denise, e ele continua dizendo que a nossa Denise, ela está aqui. O Atés, ele fica muito feliz ao descobrir que a sua filha está de fato ali com vida. Logo depois ele questiona a Auliar e ela, como que ela sabe de tudo isso. Ela fica pensativa e ele continua questionando como que ela sabe de tudo isso, quem foi que falou isso pra ela. A Auliar, ela continua em silêncio e a Barra agora começa a questionar também, querendo ou não, com um tom ali de desconfiança, perguntando a ela como foi que ela descobriu tudo isso também. A Auliar então começa a dizer pra ela que ela, a Barra, ela tem que entender que a Efsun, ela é muito malvada e que só não tirou tudo o que ela dera, mas também levou ali a sua filha. Eles dois ficam em silêncio, apenas observando tudo o que a Auliar está dizendo, e a Auliar continua dizendo que essa desgraçada de Dom Suzural, ela foi cúmplice ali da Sultan e também da Efsun. O Auliar continua dizendo que a Suzural também ali com a Sultan, foi elas duas que planejaram pegar a bebê dela, e no meio desse tempo aí, foi aí que ela conseguiu subornar de alguma forma a Suzural para que ela ficasse ali calada. Eles dois continuam em silêncio e a Auliar continua perguntando se ela acha mesmo que aquela miserável daquela Suzural e o irmão dela teria dinheiro suficiente para comprar um táxi. Então é aí que ela diz tudo para ele, que um dia desse que ela estava lá no jardim passando, ela escutou o Vulcan e a Efsun conversando sobre esse assunto. O Auliar continua dizendo que ela escutou ali com seus próprios ouvidos toda aquela conversa, e logo depois de tudo isso foi aí onde eles manipularam também o Arda para que ele ficasse calado, e foi só por causa disso que ele apoiou eles. O Atés fica muito pensativo, a Barra também, e a Auliar continua dizendo que agora ela descobriu tudo, só que ela, a Auliar, nesse exato momento, agora ela vai ficar sozinha.